Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para o nosso último bloco desse papo com a Marilane Teixeira. A gente está falando sobre trabalho informal e também sobre a reforma trabalhista, mas como a gente falava no final do último bloco, a gente pode mudar e a gente deve pressionar as autoridades para que haja essa mudança e ao mesmo tempo nos organizar para fazer essa pressão. E esse ano é um ano de eleições e nessa maré que a gente está vivendo, é muito mais fácil a gente mergulhar na desesperança e na visão de que política não resolve. Quando a gente pensa dessa forma, a gente contribua para que resolvam por a gente, resolvam as nossas vidas, como têm feito, e com certeza não é para o nosso bem essas medidas que vêm acontecendo, como a própria reforma trabalhista e uma possível reforma da Previdência, que pode ser emplacada até mesmo pouco depois das eleições. Marilane, eu queria que você fizesse uma análise em relação a essa importância do trabalhador se colocar de uma forma mais crítica e mais ativa nessa campanha eleitoral. Eu acho que as eleições no Brasil, elas nunca tiveram uma importância tão grande quanto essa próxima. Embora a gente reconheça que haja um certo desencantamento, né, uma falta de encantamento da sociedade, da população, com os políticos, mas eu acho que de forma alguma isso tem que se expressar não como apatia, como simplesmente se negar a participar do processo. Acho que, pelo contrário, a gente tem que mostrar que a gente tem força, tem capacidade de mudar isso, porque o nosso voto tem muita importância. Então, nós precisamos estar muito atentos com que a disputa e com as candidaturas que se colocam como sendo as salvadoras da pátria, como moralizantes, com discurso ético, com discurso moral, com discurso conservador, com discurso de valores que não tem absolutamente nada a ver com a sociedade que nós construímos e que a gente vem construindo nessas últimas décadas, principalmente a partir dos avanços que nós tivemos com a Constituição de 88. Então, nós temos que votar em projetos, não temos que votar em pessoas, temos que votar em quem corresponde aos nossos anseios e que representa a nossa vontade e a nossa necessidade de mudança para melhores. A gente tem que se colocar, inclusive, como trabalhador, a gente não pode se colocar como elite, como muitas vezes as pessoas se colocam. Às vezes as pessoas se colocam como se estivessem defendendo os interesses dos marajás, os interesses da sociedade endinheirada, das pessoas que têm dinheiro, que têm posição social. A gente tem que se colocar na nossa posição. E todas as medidas que foram adotadas nesse último período, elas são muito perversas para a classe trabalhadora, mas elas favorecem a elite, porque elas ajudam a concentrar renda, elas ajudam eles a ampliar o rentismo, a viver só de lucros, de juros. A reforma trabalhista, por exemplo, a emenda constitucional 95, que limitou o teto dos gastos sociais nos próximos 20 anos, onde a gente não vai poder mais aplicar um centavo em educação e saúde. Então, nós temos que votar em pessoas, em candidatos e em candidatas que, de fato, se colocam publicamente contra essas medidas e se colocam a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse é o nosso compromisso. Então, temos que votar com o trabalhador, temos que reforçar a bancada, por exemplo, federal e estadual, nos estados, com candidaturas que estejam comprometidas com os nossos interesses. Nós temos que mudar esse quadro. As principais mudanças que ocorreram nesses últimos anos, que são desfavoráveis à classe trabalhadora, foram votadas pelos deputados. Se nós tivermos deputados mais favoráveis aos nossos interesses, nós revertemos a reforma trabalhista, nós revertemos a terceirização, nós revertemos a emenda constitucional 95 e nós barramos as tentativas de mudança em relação à reforma da Previdência. Então, a saída, as mudanças estão nas nossas mãos, somos nós que somos os protagonistas desse processo e não devemos de forma alguma abrir mão desse direito e desse potencial que nós temos. Então, esse eu acho que deve ser a nossa postura, Cris, para esse processo eleitoral aí que está se avizinhando. Com certeza, Marilane, a gente poderia dar continuidade e fazer vários programas sobre esse tema, mas certamente a Marilane volta para a gente continuar nessa análise e sempre com a perspectiva de nos colocar à frente com a luta. E um toque muito importante é
Pesquise quem votou a favor da reforma trabalhista, não permita que eles continuem lá na Câmara e no Senado. Pesquise de onde veio, quem são os candidatos à presidência e o que eles podem oferecer para combater todos esses males que provocam a manutenção do desemprego, por exemplo. A gente volta na semana que vem. Até lá!